Olá, galera, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma aula sobre estrutura de palavras, que faz parte de morfologia, aula 1. Inicialmente, vamos ver o que é morfologia. O termo morfo quer dizer forma, logia significa estudo. Então, a gente pode deduzir que a morfologia nada mais é do que o estudo da forma das palavras, é o estudo da estrutura que dá forma às palavras. Por ser um estudo muito complexo, a gramática, né, a nomenclatura gramatical brasileira, as gramáticas de um modo geral, elas dividem o estudo de morfologia em três partes: a parte estrutural e os processos de formação pelos quais as palavras passam, as flexões das palavras em gênero, número e grau, e as classes gramaticais. Então, por ser um estudo bastante grande, bem complexo, nós vamos por partes. Na aula de hoje, eu trago somente a estrutura de nomes, estruturas nominais. Eu vou deixar a parte 2 para a estrutura verbal. Então, na aula de hoje, a gente só vai trabalhar a estrutura de nomes, ok? Então, vamos lá. Tomar aqui como exemplo, né? Vamos pegar aqui uma palavra simples, o substantivo cachorro, para a gente analisar que elementos, que estrutura formam essa palavra. Então, aqui inicialmente, eu observo que eu tenho dois elementos, tá vendo? Ó? Essa base aqui de significado, com esse outro elementozinho aqui, que a gente daqui a pouquinho vai nomeá-lo, que é o radical e um morfema. Lembra que eu falei que morfo significa forma? O morfema é a unidade mínima de significação de uma palavra. Assim como a gente estuda o fonema, né, que é a unidade mínima de significação sonora, o morfema é a unidade mínima de significação estrutural para uma palavra. Às vezes a gente não dá importância, né, para uma vogal, para um S, para um T, um L, que está ali no meio daquela palavra, a gente acha que ele não tem uma classificação. E a gente vai ver no decorrer das aulas que essa unidade mínima de significação tem um nome, que é o morfema, e além do morfema ele vai receber outra classificação. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma derivação da palavra cachorro, eu derivei para cachorrinhos. Repara que eu mantenho a base de significado, que é o radical, e fracionei aquele outro elemento que estava acoplado aqui, ó, ao final do radical, tá vendo? Ó, o inhos, eu fracionei ele, né? Fui partindo ele em elementos. Repara que eu coloquei em cores diferentes para vocês poderem visualizar que esses elementos aqui, ó, formam a palavra, ou seja, são morfemas. Então, repara que o cachorro, até o R, guarda a base de significado da palavra, né? Ou seja, a gente vai chamar ele de radical. O in, que é o inh, também deu forma a essa palavra, né, flexionando a palavra no grau diminutivo. Então, aqui, ó, é uma palavra flexionada em grau. O também dá forma a essa palavra, que eu poderia tranquilamente substituir por a, né, que também daria a forma, ou seja, modificando o gênero dessa palavra. E o S, né, por mais parece que é insignificante aquele Szinho ali na palavra, né? A gente observa que a gente flexiona a palavra em número, plural. Então, repara, a palavra cachorrinhos, eu identifico um, dois, três, quatro elementos mórficos, ou seja, eu tenho aí quatro morfemas que a gente vai classificar, então, no próximo slide. Muito bem. Em se tratando de estrutura de palavras, o que a gente vai observar? Que o morfema, ou elementos mórficos, né, são unidades mínimas de significação dentro de uma palavra. Foi o que eu disse no exemplo anterior. Por mais bobo, né, ou parece que é desprezível, aquele elementozinho ali, não tem importância dentro da palavra, às vezes aquele elemento, aquela estrutura, está dando forma àquela palavra, né? Está ajudando a gente a identificar a classe gramatical, está ajudando a gente a identificar gênero, se a palavra está flexionada. Então é muito importante a gente respeitar, não é o tamanho
da estrutura, né? Ah, porque são muitas letras ou uma letrinha só. Isso aí não vem ao caso. A gente tem que identificar o que está sendo responsável na formação daquela palavra. Então, galera, outra dica importante é vocês ficarem atentos aos nomes, né? As bancas, hoje, em questões de concurso, elas costumam derrubar o candidato logo no enunciado, quando ele não identifica, né? Ah, um elemento mórfico, um morfema. Então é só a gente lembrar que morfo vem de forma, né? Tanto que tem um personagem de desenho animado que diz é hora de morfar. E esse morfar aí é hora de se transformar, mudar a forma. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó, da palavra garotinhas. Observa. Se eu fracionar essa palavra, né, decompor ela em elementos, eu vou encontrar isso aqui, ó. Vendo? Ó, são estruturas que eu consigo acoplar. Imagina uma caixa de Lego, aquele brinquedo de montar pecinhas, né? Eu tenho uma caixa lá cheia de pecinhas e vou montando as palavras. Esses morfemas que eu tenho aqui, ó, aleatórios, quando se encaixam, dão forma a essa palavra, tá vendo? Ó, garotinhas. Então, o que que eu vou observar? Se eu quiser, por exemplo, pegar essa estrutura e essa estrutura ou esse morfema, né, com esse morfema, e não, sabe, desprezar esses dois aqui, ó, eu consigo montar uma palavra, tá vendo aqui, ó, garota, que é uma palavra inclusive primitiva, vamos dizer assim, né, radical mais vogal temática, ou desinência de gênero nesse caso. Então aqui eu tenho, ó, tá vendo, duas estruturas, eliminei as outras duas e formei lá a minha palavra. Isso para vocês observarem que as estruturas vão se encaixando e vão dando forma à palavra. Então, isso que a gente chama de análise mórfica ou análise morfológica, que é você dividir a palavra, fracionar ela, decompor em seus elementos mínimos significativos, ok? Vamos avançar. O que nós consideramos que sejam morfemas? Morfemas podem ser radicais, desinências, vogal temática ou afixos. O que seria um radical? A base de significado da palavra. Observa que na palavra menino, o que não modifica, né? Se eu quisesse variar essa palavra, daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos. As desinências, que eu acoplo ao radical e elas me permitem flexão, elas me permitem uma variação de gênero, número e grau. A vogal temática, que acopla ao radical, formando uma palavra primitiva, uma palavra primária, dando forma, formando o tema da palavra. E os afixos, que não pertencem ao radical, mas quando se juntam ao radical, vão formando novas palavras. Então a gente vai ver agora, passo a passo, cada um desses morfemas aí, ok? Vamos começar pelo radical. O radical é a parte mais importante da palavra. Não existe na língua palavra sem radical, palavra que guarde a base de significado daquele vocábulo. Então, por mais estranho que possa parecer, né? Ah, estranho essa palavra derivar ou surgir, se originar dessa outra palavra. Por mais estranho que possa parecer, toda palavra na língua tem radical. Vamos lá. Observem, eu coloquei aluno, aluna, aluninhos e o alunado. Repara que a base de significado dessas palavras, ó, não se alteram, tá vendo? Ela guarda um sentido, assim como pedra, pedras, pedreira, pedrada e brasileiro, brasilidade. Você observa que o radical ele não modifica, ele guarda a base de significado. É muito importante, gente, não confundir radical com semelhança de vocábulo, tá? Por exemplo, outro dia o aluno falou: "Ah, eu recebi uma mesada". Mesada é um pagamento mensal, feito por mês. Então, a base de significado de mesada é mês, e não mesa, né? Aquele acessório, o utensílio doméstico, o móvel, né? Que a gente chama de mesa. Mesada, a não ser que você pegue uma mesa, um móvel, né? E agrida alguém, aí, recebeu uma mesada, o que não é o caso. Então, quando a gente pensa em mesada, é um pagamento mensal. Então, cuidado para não confundir radical, base de significado de palavra com semelhança de vocábulo, ok? Velhinha de velho não tem nada a ver com velhinha de vela, ok? Então, cuidado aí para não confundir. Essas palavras
que guardam a mesma base de significado, ou seja, que têm a mesma raiz, né, têm a mesma origem, têm o mesmo sentido, elas são cognatas ou famílias etimológicas, que é o que a gente chama, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Marcelo, é uma palavra cognata de marujo, marinha, marinheiro? Não. Só tem uma semelhança, né? Começou com mar, mas não tem nada a ver com a palavra mar, porque não guarda o mesmo sentido. Então, quando você tem palavras cognatas, elas guardam a mesma base de sentido, de significado. Então, na palavra mar, eu tenho marujo, marinheiro, maresia. Marcelo não tem nada a ver com mar, então eu não posso considerar que Marcelo seja cognata de mar, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui ó, a palavra casa, que é um substantivo simples, e derivo casebre, caseiro, casinha, casarão, casamento. Repara que em todas essas palavras, a base dela ó, se manteve, tá vendo? Guarda o mesmo sentido, guarda o mesmo significado. Por isso que eu posso considerar o radical dessas palavras. Cuidado, tá? Aqui, ó, cas, até o S é o radical. Casa, quando eu junto a vogal temática, ali passa a ser uma palavra primitiva, mas o radical é somente até o S. Vamos ver um outro exemplo. A palavra terra, que é primitiva, pode originar terreiro, terreno, terremoto, terrinha. Tá vendo? Eu derivei algumas palavras, alguns substantivos, ou adjetivos, ou verbos, ou advérbios. Tanto faz, a classe gramatical não importa. O que a gente precisa ficar atento é que a base de significado dessas palavras, tá vendo? Estão aqui, ó, preservadas em todas essas derivações. Então, eu posso garantir que terreiro, terreno, terremoto, terrinha guardam a mesma base, ou seja, elas são cognatas, possuem o mesmo. Os afixos, como o próprio nome já diz, né, esse azinho aqui ó, de negação, está dizendo que não é fixo, não pertence àquele elemento. Tá? São elementos mórficos que se agregam ao radical e alteram o sentido, às vezes até formando uma outra palavra, criando uma nova classe gramatical. Então, os afixos se acoplam ao radical, tá? Que, juntando, né, nessa junção, pode formar até uma nova palavra. Então, olha só, os afixos são conhecidos como prefixo e sufixo. Os prefixos são acoplados na frente do radical e os sufixos são acoplados no final do radical. Então, olha só, eu tenho aqui ó, um adjetivo feliz. Quando eu acoplo a esse radical um in prefixo e um mente sufixo, repara, eu criei antes, né, o infeliz e o infelizmente, duas palavras de classes gramaticais diferentes. O infeliz, adjetivo, infelizmente, advérbio. Repara que quando eu acoplo esse radical, nessa alteração da palavra, né, além de mudar o sentido ou o significado da palavra, eu também modifico a classe gramatical. Então, na palavra infelizmente, você observa que eu acoplei dois afixos, um prefixo e um sufixo. No verbo fazer, que é o radical, ó, eu acoplei um prefixo ó, na frente do radical. E na palavra lealdade, que tem como base de significado leal, eu acrescentei um sufixo, dade. Ah, mas professor, como é que eu vou saber quem é prefixo, quem é sufixo? Basta você reconhecer a palavra primária, primitiva, e ver o que você acoplou a esse radical. É claro que com, né, experiência, com a prática, com os estudos, a gente já consegue olhar para um vocábulo e identificar que outras palavras guardam, né, o mesmo afixo, por exemplo, todos os substantivos da língua portuguesa, né, que tem dade, maldade, lealdade, bondade, facilidade. Repara que eu formo substantivos
com esse sufixo dade. Ele é um sufixo que não muda, ele não pode sofrer variação. E eu consigo formar vários substantivos a partir desse sufixo. Assim como mente, né? Que é um formador de advérbios, lentamente, calmamente, comumente, e assim vai. Você consegue acoplando esses radicais e já percebe até a classe gramatical a qual ele pertence. As desinências, na verdade, são flexões, são elementos mórficos que permitem flexão de gênero, número ou grau. Eles podem sofrer modificações e se acoplam também ao radical na parte de trás da palavra, vamos colocar assim, na função de sufixo. Então, por exemplo, quando a gente tem a palavra garotinhas, repara que eu tenho um radical, garote, e um sufixo, inhas. Por que eu chamo ele de sufixo? Porque ele foi acoplado ao final do radical. E pelo fato desse sufixo permitir variação, ele pode mudar o gênero, pode mudar o número, pode mudar o grau. Lembra que eu usei o radical garote com a vogal A e criei garota? Então, esse INH aqui, ó, ele pode sair, esse S ele pode sair. Então, você repara que esse inhas, que é o sufixo, pode sofrer variação. Então, na verdade, eu tenho uma desinência. Sempre que eu tiver uma variação no sufixo ou suposto sufixo, que em verbos a gente vai ver que também tem desinência, mas que não tem nada a ver com sufixo, o verbo não tem sufixo, permite variação. Então, toda vez que eu pensar em desinência, pensei em quê? Variação, flexão. O que eu encontro nesse inhas? Vamos ver. Eu tenho esse INH, o A e o S. O INH, tá vendo? Que era o sufixo, permitiu variação. Eu tenho um grau, um gênero e um número flexionando. Esse INH mostrou que a palavra está no diminutivo. Esse A mostrou que a palavra é do gênero feminino. E esse S mostrou que a palavra foi flexionada no plural. Então, repara que o sufixo, quando permite variação, eu tenho desinências. Então, eu tenho desinência de gênero, desinência de número e desinência de grau. Em verbos, a gente vai encontrar desinências que mostram tempo, modo, número, pessoa, que a gente vai ter uma aula somente sobre estruturas de verbo, tá? A gente vai trabalhar toda a estrutura verbal. Para a aula de hoje, a gente vai ficar preso somente nessa questão de nomes, para a gente não entrar em conflito aí. Então, vamos lá. A vogal temática é aquela que é responsável, né? Ela se agrega, ela se acopla ao radical para formar uma palavra primitiva. A base, né, do significado da palavra, acoplada a essa vogal, dá origem a uma palavra primitiva. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, bola, casa, gente, vento. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a palavra bola, o radical, seguido da vogal temática. O radical, seguido da vogal temática. A mesma coisa na palavra gente, radical, mais vogal temática. A palavra vento, que é um substantivo derivado de ventar, tá? A gente vai ver que no verbo, o A, que aparece em ventar, é uma vogal temática. Mas, como eu tenho o substantivo vento e esse O aqui não é um gênero da palavra, porque não existe vento masculino, venta feminino, não existe, tá? Mas quando eu junto o radical a esta vogal, que pertence, né, a uma derivação do verbo ventar, eu também posso chamá-la de vogal temática. Então, galera, muita atenção. Cuidado para não confundir vogal temática com desinência de gênero. Há determinadas palavras que o A vira O, né? Masculino e feminino, vice-versa. Mas tem determinadas palavras que não tem como flexionar em gênero. Então, esse A não pode virar O, esse A não pode virar O, esse E não pode virar A, e assim, né, sucessivamente. Então, a vogal que se junta ao radical formando uma palavra primitiva, a gente vai chamar de vogal temática, né? É essa junção do radical mais vogal temática. Aqui eu trouxe para vocês 3 verbos, né? Cantar, vender e partir, conjugado no pretérito imperfeito, no mais que perfeito,
no subjuntivo, né? Então, o que que você vai observar? Que no radical, ó, cante, vende, parte, aparece o a, o e e o i, que eu considero, né, a gente considera vogal temática, porque você identifica a que conjugação eles pertencem. Por exemplo, por que que o verbo cantava é da primeira conjugação? Porque ele tem a vogal temática a. Por que que o vender é da segunda conjugação? Porque ele tem vogal temática é. Por que que o partir é da terceira conjugação? Porque ele tem vogal temática i. Aqui, ó, no infinitivo, a gente consegue ver isso muito facilmente. Tá vendo? Ó? Cantar, vender, partir, aquela vogal que se junta ao radical, né? Nos verbos, identifica a conjugação. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, em verbos, as vogais temáticas elas aparecem para a gente identificar a que conjugação o verbo pertence, ok? Aquela observação que eu coloquei para vocês ainda há pouco, ó, a vogal temática não indica gênero, tá? A palavra mesa, pente e livro, o a, o e e o o não dá para a gente perceber o gênero da palavra, ok? A gente só consegue identificar o gênero dessa palavra a partir do artigo, né, do determinante que a gente colocar para esse substantivo. A mesa, o pente, o livro. Aí a gente identifica o gênero dessas palavras a partir do artigo, não da vogal temática, ok? Vogal temática não identifica gênero. Aqui eu coloco para vocês, ó, que o tema é, na verdade, o radical mais a vogal temática. Em verbos também a gente identifica tema, tá? Radical mais vogal temática. Essa desinência que aparece aqui a gente vai classificá-la depois. Radical mais vogal temática. A mesma coisa, essa desinência, depois a gente vai dar um nomezinho para ela. Mas o importante é vocês observarem que cantar, vender, formou o tema radical mais vogal temática. A vogal e a consoante de ligação também são considerados morfemas, ou seja, é um elemento mórfico que é responsável por fazer a ligação entre o radical e o sufixo. Lembra que eu falei do sufixo dade? Aqui, ó. O sufixo dade, ele é um sufixo formador de substantivos. Lembra? Capacidade, velocidade, facilidade, bondade e assim vai. A gente repara que esse sufixo é um sufixo formador de substantivo. Mas o radical dessa palavra é capaz. Cuidado somente, né? Vamos lembrar lá de fonética, quando a gente estuda que o som do Z para virar som de S próximo da vogal I precisa ser transformado em C, né? Senão ficaria velocidade, assim como feroz, ferocidade. A gente transforma o Z em C para ficar com o fonema S. Ferocidade, velocidade, capacidade. Então, olha só, o radical, na verdade, vai até o C. E eu somei aqui, ó, esse radical a esse sufixo. Eu juntei, na verdade, eu somei, eu juntei por meio de uma vogal, o I, que eu chamo de vogal de ligação. Por que que eu não posso chamar esse I de vogal temática, professor? Porque se você juntar esse radical a esta vogal, não forma uma palavra. Você conhece capace? Eu não conheço. Então você vê que esse I não pode ser considerado uma vogal temática. Ele só entrou ali para ligar o radical ao sufixo. Por isso que ele é uma vogal de ligação. Vamos ver aqui, ó, na palavra gasômetro. Ó, gás, que é um substantivo, metro, que é uma unidade de medida, né? Barômetro, quilômetro, perímetro. Então você tem aí, ó, uma unidade de medida que, se eu juntar a esse radical, não existe essa palavra, né? Gasmetro. Não existe. Para formar gasômetro, eu precisei de quê, então? Eu precisei de uma vogal que ligou o radical ao sufixo. Repara que, se eu ler o radical mais a vogal, gaso, não existe. Então, não é uma vogal temática, não forma uma palavra primitiva. Então, ela só entrou aqui para quê? Para ligar o radical ao sufixo. Por isso, ela é uma vogal de ligação. A mesma coisa acontece com a consoante. Aqui, ó. Eu tenho o radical pau, seguido de sufixo ada. Junta. Pau-ada. Não existe, né? Pauada. Não existe. O que está faltando aqui? Estava faltando L aqui, ó,
que juntou o radical ao sufixo. Como ele é uma consoante, não é uma vogal aqui, ó. I, vogal, O, vogal. Ele é um L, ele é uma consoante. Então, eu vou chamar ele de consoante de ligação. Olha lá, ligou o radical ao sufixo. Ok? Muito bem, galera. Então, nossa próxima aula fala de estrutura verbal. Até um próximo encontro.